A paz do Senhor, amados, amadas. Hoje, 8 de janeiro de 2022. Glórias a Deus. Mais um círculo de oração. Hoje é sábado. Hoje é o meu dia de fazer o círculo de oração em família. E eu estou aqui me apresentando para o trabalho, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor este círculo de oração. Eu coloco diante de Ti a minha família, Pai, nesta batalha pela família. Eu coloco diante do Senhor, Pai, todas as famílias que estão acompanhando esse círculo de oração. Todos aqueles onde o Senhor levar esse vídeo, onde o Senhor levar essa palavra, onde o coração receber esta semente, Pai. Todo aquele terreno fértil, Pai, onde será lançada a semente. E a semente poderá germinar e produzir frutos. Frutos em abundâncias, Pai, frutos saborosos, maravilhosos, para o deleite do Senhor, Pai querido, para a Tua honra, para a Tua glória, porque nós somos os ramos, o Senhor é o agricultor e Jesus Cristo é a videira verdadeira, Pai. Nós estamos em Jesus e nós precisamos dar frutos, Senhor. Senhor, nos ajude a dar frutos. Senhor, nos ajude a lançar a semente para que essas sementes também deem frutos. Em nome de Jesus está diante de Ti esta palavra, Pai. Este círculo de oração. Eu peço, Senhor, a bênção e a vida para sempre na união desta família. Amém? E glórias a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor? Vou colocar aqui toda vez. Eu quero deixar um conselho. Toda vez que você estiver triste, desanimado, angustiado, liga o som e louve ao Senhor. Você vai ver como que aquilo ali, ó, vai limpar, vai lavar, vai revigorar e você vai ter uma vida nova, novidade de vida. Vamos junto comigo? Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Louve ao Senhor, entregue-se a Ele, confie que tudo mais Ele fará. O vento balançou, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento Ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou. Aleluia, aleluia. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Firme está minha fé, aleluia. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei. Ele me socorrerá. Ele te socorrerá. Creia, confie, acredite, Deus tem o melhor para você. Ele quer o melhor para você. O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Então, tenha posição, tenha atitude, vá, clame,
Ele te escuta. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. É Jesus que faz a diferença. Se o medo te cercar, se o vento soprar na sua vida, clame. Ele te guarda, te socorre, te protege, te livra. Ele é teu escudo. Oh, aleluia, glorifique esse Deus. Escolha crer, escolha acreditar, escolha seguir em frente. Não pare, não desanime, não tenha medo. Oh, glória a Deus, aleluia. Clame. Aleluia. Aleluia, Ele te socorrerá. Não temas, creia somente. Jesus disse tanto isso. Não temas, creia. Não se entregue ao medo, não se entregue à desesperança. Creia, acredite. Ah, glórias a Deus, aleluia. Louvar ao Senhor é algo tão maravilhoso. É uma arma de guerra tão poderosa. Tão poderosa. Porque o diabo não resiste ao louvor. Ele foge. Se você louvar, se entregar em adoração, em espírito e em verdade, o inimigo, ele foge de você. O mal foge de você. O medo, a angústia, a depressão, a tristeza fogem de você. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus está no seu barquinho, creia. Entregue-se a Ele e Ele tudo fará. Creia nisso, acredite. Amém? E hoje, ontem, a Miriam, minha irmã, começou o livro de Isaías. Sexta-feira foi o capítulo 1. Hoje, sábado, eu vou estar ministrando o capítulo 2 de Isaías. Olha que maravilha, nossa família já está em Isaías. Começamos lá em Gênesis, capítulo por capítulo, e agora estamos chegando em Isaías, do capítulo 2. Que maravilha! E esse livro de Isaías é um livro de profecias, é um profeta Isaías, né? O profeta é aquele que fala o que Deus manda falar. É aquele que nos transmite a palavra do Senhor. É aquele que Deus fala ao coração dele e ele transmite de uma forma que a gente possa compreender. Então, as profecias, as palavras de profecias. Isaías é um grande profeta, né? Que nos inspira tanto. E a palavra de hoje é uma palavra tão inspiradora para nós. É uma palavra tão maravilhosa. Eu vou ler agora para você Isaías, capítulo 2. Pega a sua Bíblia, leia junto comigo. Ouça a palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouça a palavra do Senhor. Creia. Vamos ler? Isaías capítulo 2. Esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém, que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo de Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer. E nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém.
Do Monte Sião, ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. Oh, glória a Deus, aleluia! Versículo 6. Ó Deus, tu abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, pois o país está cheio de médios da Filisteia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costumes estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro. Não se pode calcular a sua riqueza. E não é possível contar os seus carros de guerras e cavalos. Mas o país está cheio também de imagens. O teu povo se ajoelha diante dessas imagens. Eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram. Porém, todos serão humilhados e envergonhados. Ó Deus, não os perdoes. Vão procurar esconderijos nas cavernas. Cavem buraco no chão, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados, e somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano e todos os carvalhos da terra de Bazã. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos bonitos. Naquele dia, os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. E todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os montes da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Naquele dia, todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e as deixarão para os ratos e morcegos. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados. Eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Não confiem mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Não confiem mais nos seres humanos, porque eles são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Amém? Esta é a palavra do Senhor. A gente vê aqui no início do capítulo o profeta falando que vai vir o tempo em que todos vão correr para os montes do Senhor, vão correr para o templo do Senhor, vão dar ouvidos ao que o Senhor está ensinando. O Senhor será o seu juiz. O Senhor decidirá o que eles vão fazer e eles andarão nesse caminho. Todos os povos de todas as nações farão isso.
Em consequência, o que acontecerá? Eles pegarão as suas espadas e transformarão suas espadas, as suas lanças, e vão transformar em arados, em foices. Espada se usa para batalha. Foices e arados se usam para plantar. Espada se usa para destruir. Foices e arados para construir. Esse é o tempo em que o Senhor estará governando. Aí logo em seguida fala assim que a terra está cheia, esse lugar, né? A cidade de Israel, vamos entender por esse sentido, está cheia de quê? De adivinhos, está cheia de pessoas, de médios, está cheia de ouro, de prata, está cheia de imagem, está cheia de poder, está cheia de glória, está cheia de orgulho, de soberba, está cheio de domínio do homem. Mas aí Deus vai se irar com esse homem e vai vir o juízo de Deus sobre este lugar. Quando eu estou dizendo este lugar, vamos imaginar que é o templo de Jerusalém e que é o templo do mundo todo. A gente não estava falando que todas as nações vêm para Jerusalém? E aí nesse tempo de juízo, Deus virá e derrubará todo esse poder que o homem acha que tem. Porque o homem não suporta, o homem não é capaz, o homem não pode com o poder e a glória do Senhor. E aí no final fala assim, não confiem em homens. E eu anotei algumas coisas para falar para vocês. A palavra de hoje é tão maravilhosa e ela toca demais. E a palavra que vai ficar para nós hoje, que eu quero que vocês vão refletindo sobre o tempo que nós estivermos conversando, é a palavra confiar. Vamos falar sobre isso? Então anotei aqui sim. Povos de todas as nações subirão para o monte do Senhor, no templo do Deus de Israel. O próprio Deus ensinará o que fazer. Nós todos aprenderemos com ele. Então, quando todas as nações subirem para o monte do Senhor, para o templo do Senhor, todos vão querer aprender com ele. Nós aprenderemos com ele. Ele será o juiz, decidirá as nossas questões e então, quando Deus for o nosso juiz, quando Deus decidir as nossas questões, quando nós entregamos a nossa vida ao domínio, à vontade de Deus, acontece uma coisa, nós somos transformados. As nossas atitudes, elas mudam. Os nossos pensamentos, eles são transformados, eles são renovados. As nossas espadas viram arados. As nossas lanças viram foices. Nós não fazemos mais guerra. Não nos preparamos mais para a batalha. Nós somos transformados. Uma vida dirigida por Deus é diferente. Uma pessoa que entrega, que confia em Deus, ela age diferente, ela pensa diferente, ela tem atitudes diferentes, ela tem palavras diferentes do que tem a pessoa que se entrega ao mundo. Então hoje nós precisamos de pensar nisso, confiar. Em quem eu vou confiar? A quem eu vou entregar a minha vida? As minhas esperanças, as minhas expectativas, a minha forma de pensar, de falar, de andar, de viver. A quem? Quem irá ser o meu juiz? Quem irá decidir as questões, as minhas questões? O meu eu ou o meu Deus? Quem está sendo o meu Deus?
onde eu tenho colocado e depositado a minha confiança, aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo, aquilo que eu decido. Quando eu entrego nas mãos do Senhor, eu não faço mais guerra. Alguém me ofende, eu não faço mais guerra. Alguém me engana, eu não faço mais guerra. A minha forma de batalha muda. As minhas armas mudam. Eu não uso mais lança. Eu não uso mais espada. Eu uso arado. Eu não atiro mais pedras. Eu construo pontes. Eu não ando mais nas trevas. Eu sou a luz. Eu sou farol. Porque quem brilha em mim é Jesus, o Todo-Poderoso. O reflexo de Cristo em mim é luz. Eu sou luz como farol. Eu ilumino como um farol no meio do mar escuro. Eu sou flecha que acerta o alvo. Eu sou ponte sobre as águas. Eu sou caminho no deserto. Porque quem exerce em mim é aquele que tudo pode, é aquele que tudo faz. Não é a minha própria vontade, não é o meu próprio querer. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, quando a gente está debaixo da vontade de Deus, quando Deus é o nosso juiz, quando Ele decide as nossas questões, tudo é diferente. E aí, Deus, quando Ele convida, Ele nos convida. Hoje Ele está fazendo esse convite para você e para mim. Ele está convidando a confiar nele. Então, primeiro, Deus mostra como será o mundo em onde Ele governa. Quando Ele convida, Ele mostra como será o mundo onde Ele governa. Deus está nos deixando experimentar como é o mundo governado pelo homem. Então, primeiro, Deus nos mostra. Onde que Ele nos mostra? Através da Bíblia, dos profetas, aqui Isaías. Nós temos um exemplo disso aqui. Como que é o mundo onde Deus governa? A Bíblia tem nos mostrado exemplos e exemplos e exemplos e exemplos de situações quando Deus governa e quando o homem toma o governo para si. Então Deus nos mostra através da palavra dele como que ele governa. E Deus tem nos mostrado através da vivência deste mundo agora, que nós temos vivido debaixo de governos de homens. Como têm sido os governos? É um governo fiel, um governo de equidade, é um governo que se preocupa com as pessoas, ou a gente tem percebido nas governanças de homens, não só no mundo político do nosso país, do nosso estado, mas exatamente até dentro da nossa própria casa. Quando a gente entrega o governo da nossa casa para nós mesmos, para o homem, nós somos o homem. Então Deus tem nos mostrado isso. Qual a diferença? Que diferença? Pensa, reflita comigo. Qual a diferença de um local, de um país, de uma pessoa que é governada por Deus, de um local, de um país, de uma pessoa que é governada por si mesma, pelo homem? E aí Deus nos dá o poder de escolha. Hoje nós temos isso. Quem que você escolhe para governar a sua vida, para governar a sua casa, para governar o seu país, a sua cidade, o seu mundo? Quem é que você escolhe? É o governo de Deus ou é o governo do mundo? Então, Deus, ele nos deu esse poder de escolha. Nós temos esse poder de escolha. E aí, eu anotei assim: posso confiar no que Deus me diz através da sua palavra, ou posso confiar no que os homens dizem através das suas literaturas, dos seus conselhos,
dos seus exemplos, do seu modismo, das suas distrações, das suas músicas, da sua internet, do mundo. Então, vamos analisar, refletir e escolher. A pergunta é: de que lado você está? Qual é o seu lado? Ou você está em cima do muro? Você já escolheu um lado? Você está do lado do governo de Deus ou do lado do governo do mundo? Que lado que você está? Reflita nas suas ações e nas escolhas que você tem tido. Vamos imaginar, eu estou do lado do governo de Deus. Eu decido confiar no governo de Deus. O que eu efetivamente tenho feito? Quais têm sido os meus moldes, em que eu tenho seguido, em que eu tenho me baseado para tomar decisões, atitudes? Eu tenho me baseado na palavra do Senhor? Ou eu tenho me baseado no modismo que tem pregado na internet, onde eu vejo, onde eu sigo, onde eu decido o que é, o que não é? Eu não digo que só tem coisa ruim, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre aquilo que eu escolho fazer, sobre aquilo que eu escolho pensar. Você sabia que você tem decisão de escolha dos seus próprios pensamentos? Você sabia que você escolhe estar triste ou estar feliz? É incrível isso, não é? É uma escolha. Então, muitas vezes eu ligo a televisão e começo a assistir alguns programas que me trazem tristeza. Muitas vezes eu ligo o som e escolho músicas que me fazem sofrer. Essas são as minhas escolhas. E aí eu começo a me entregar a sentimentos de tristeza, de solidão, de angústia. Eu estou fazendo o que com essas atitudes? Eu estou escolhendo o governo do mundo. Mas quando eu leio a palavra, eu abro a palavra e Jesus diz ali: não temas, crê somente. E em meio a uma situação de muita tribulação, eu escolho crer e eu fujo do temor. Eu repreendo o temor, eu enfrento o temor. Eu fujo, no caso que eu falo, é de deixar ele entrar para dentro de mim. Aí eu estou escolhendo o governo de Deus. Eu não estou olhando para as circunstâncias, eu estou crendo, decidindo crer, mesmo vendo aquilo que não é bom. Que não é bom para os meus sentimentos, que não é bom para a minha vontade, que não é bom para a minha formação. Então, passando por questões e situações difíceis, é onde Deus testa a minha fé. É incrível, né? Então a pergunta é: de que lado você está? De que lado você está? Em Mateus 6, 24, Lucas 6, 16, 13 diz que não se pode servir a dois senhores. De que lado você está? Não se pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Porque um servo, como que ele serve a dois senhores? Ele vai gostar de um e vai rejeitar o outro. Ele vai obedecer a um. É como uma empresa que tem duas pessoas que dão ordens ali. Às vezes um fala assim, ó, fulano, vai aqui para a direita. O outro chega na mesma hora, fulano para a esquerda. A quem que ele vai obedecer? Então não tem como você servir a dois senhores. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você é servo do Senhor ou você não é. Não tem como ficar no meio, subir no muro e ficar ali olhando. Não é tempo disso. Desça do muro. Escolha de que lado você está. Escolha confiar.
Escolha, confie. Eu vou ler uma passagem para vocês aqui que está em 1 João, no capítulo 5. Enquanto eu estiver lendo essa passagem, analise a leitura e escolha. Diz assim: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Então quer dizer, quem é que são os filhos de Deus? Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Messias. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus. Quem que são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Cristo. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos. Atitude. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Amar não é sentimento, amar é atitude. Amar é obediência. Quando eu amo a Deus? Quando eu o obedeço. A minha obediência indica o meu amor. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus deve vencer o mundo. Nós não estamos hoje numa escolha. Nós não estamos escolhendo hoje em quem nós vamos confiar. Se a gente vai confiar em Deus, no governo de Deus, ou se a gente vai confiar no mundo, no governo do homem. Tem gente que fala, é difícil demais seguir a Deus, é impossível. Aqui não diz assim não. Aqui diz, todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. É possível. É possível mesmo neste mundo que a gente vive de tribulação. É possível vencer o mundo. É possível viver o governo de Deus em nossas vidas. É possível, mesmo neste mundo do jeito que está. Quem é que pode vencer o mundo? Quem é que pode vencer o mundo? Somente aquele que crer em Jesus. Somente aquele que crê que Jesus é filho de Deus. Esse pode vencer o mundo. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade. Porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem muito mais valor. Nós aceitamos muito mais aquilo que o homem diz do que aquilo que a Bíblia nos diz. Nós damos mais ouvidos o que as coisas do mundo dizem do que aquilo que a Bíblia diz. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem muito mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus,
para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vocês que creem no Filho de Deus têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu filho cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus, e Ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas há pecados que trazem a morte, e eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda. E o maligno não pode tocar neles. Atenção! Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda. O Filho, Jesus, os guarda. E o maligno não pode te tocar. Se você crê em Jesus, Jesus te guarda e o maligno não pode te tocar. Se você crê em Jesus, você é filho de Deus e Jesus Cristo te guarda e o maligno não pode te tocar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos que somos de Deus e o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então, quando eu escolho as coisas do mundo, eu estou escolhendo estar debaixo do poder do maligno. Quando eu escolho o Senhor Deus, quando eu escolho Cristo, eu estou escolhendo estar debaixo do poder de Jesus e o maligno não me toca. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. O Senhor Jesus já se revelou a nós e nos deu o poder de conhecermos quem é Deus, o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Escolha. Então, eu coloquei só umas 3 questõezinhas aqui. Quem pode vencer o mundo? Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus pode vencer o mundo. Qual é o testemunho do mundo? Qual o testemunho do mundo? O que o mundo tem dito a você? Dentro do seu coração. Qual o testemunho do mundo? O que o mundo tem dito a você dentro do seu coração? O mundo traz para você medo, angústias, solidão, desespero, depressões, pavor, desânimo, incredulidade? É isso que o mundo traz para você? Quando você mergulha nas músicas do mundo, quando você mergulha nas novelas do mundo, quando você mergulha nos modismos do mundo, nas decisões que o mundo ajuda a tomar, qual a decisão que o mundo tem te ajudado a tomar? Você tem se baseado no governo do mundo, do homem? Qual o testemunho? O que você tem testemunhado através do governo humano? Agora, qual o testemunho que Deus dá
Então, nós vimos o testemunho que o mundo dá. Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o mundo, ele nos testemunha com medo, com tristeza, com angústia. É o que a gente tem visto no mundo. O que você liga o jornal, o que você tem ouvido, o que tem acontecido, quais as notícias, quais as situações e os fatos que têm ocorrido através dos governos humanos. As casas que são governadas por homens, pelo ego, pela vontade humana, pela carnalidade, pela natureza humana. Agora, o testemunho de Deus é que nós temos Jesus Cristo. E aquele que crê em Jesus é filho de Deus. E aquele que é filho de Deus recebe a vida através de Cristo Jesus. Nós recebemos vida porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então, uma casa, uma pessoa, um país que é governado por Deus, ele tem vida e vida em abundância. Hoje é dia D. Hoje é um dia de escolhas. Você tem. Ainda é tempo, mas o tempo está acabando. Então eu te convido hoje a escolher. Escolha o governo de Deus na sua vida. Escolha crer em Jesus. Escolha. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra. Nós temos a Bíblia. E a Bíblia nos ensina tudo a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Quanto mais você se alimentar do que está aqui dentro, mais você vai conhecer esse Deus. Mais esse Deus vai governar a sua vida. Hoje é um dia de escolha. Escolha Cristo. Escolha a vida eterna. Escolha a salvação. Ainda é tempo, mas o tempo está acabando. A porta está se fechando. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Abra. Abra, ainda é tempo. Amém? E você que escolheu abrir a porta para o Senhor Jesus, e você que escolheu se render ao governo de Cristo, e você que escolheu ser filho de Deus, ore junto comigo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor Jesus, ele veio em carne. Ele se entregou à morte de cruz, para me salvar, para pagar todas as minhas dívidas, para me fazer filha de Deus, filho de Deus. E eu hoje entro para o mundo da luz, o mundo do Filho, do amor do Senhor, porque eu creio que o Senhor me tirou do mundo das trevas e me colocou no mundo da luz do Filho do seu amor. E a partir de hoje, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor governe a minha vida, que o Senhor governe a minha casa, que o Senhor governe a minha família, que o Senhor governe a minha cidade, que o Senhor governe o meu país, que o Senhor governe o meu mundo. Em nome de Jesus, eu me entrego a Ti, Senhor, e eu creio que o Senhor está completando a Tua boa obra. Amém? E glórias a Deus, aleluia. E neste momento agora eu quero orar pela família, eu quero orar pelo círculo de oração, pela nossa família e por todas as famílias. Vamos orar comigo? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor este círculo de oração em família, onde nós estamos lendo a palavra do Senhor, recebendo ministração, louvando e engrandecendo o Teu nome. Que o nome do Senhor seja engrandecido e que o Senhor possa vir governar a minha família 100%, Senhor.
Senhor Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos encha até não caber nada de nós e ter 100% do Senhor em nós. Pai querido, venha abençoar todas as famílias, todos aqueles familiares que estão agora, Pai, batalhando por suas famílias. Vem dar força, levanta pessoas para ajudar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, salva as nossas famílias, Pai. Salva os casamentos, salva as crianças de ficarem abandonadas, Pai. Salva as famílias, salva os idosos, salva os adultos, Pai. Salva todas as famílias em nome de Jesus. Eu oro e creio. Amém? E glória a Deus. E lembre-se, hoje é dia de decisão. Amém? Paz do Senhor. Fiquem com Deus e até o próximo círculo de oração, se Deus assim quiser e o permitir. Paz do Senhor. Beijo e até a próxima.